Seja bem-vindos ao canal Lendas do Medo. O relato de hoje irá te apavorar. Apague as luzes e vamos começar. Relato sobrenatural na fazenda. Clara nunca soubera o que era realmente a solidão, até se mudar para a velha fazenda no interior. O silêncio da casa era opressor, um eco constante que parecia engolir até os pensamentos mais simples. Ela sempre achara que o isolamento a ajudaria a encontrar paz, longe da agitação da cidade. Mas a paz que ela buscava logo foi substituída por algo muito mais aterrador: a dúvida sobre sua própria mente. Ela estava sozinha naquela noite, como sempre estava. O vento frio batia nas janelas, mas não conseguia afastar a sensação de que algo estava prestes a acontecer. Algo que ela não poderia controlar. Clara levantou-se da cadeira, o corpo pesado e cansado, e caminhou até a janela. Olhou para o campo vasto e vazio, agora mergulhado na escuridão. O silêncio era esmagador, mas havia algo mais. Uma presença no ar que ela não conseguia identificar. "Está acontecendo de novo", murmurou para si mesma, embora não soubesse se era um alívio ou uma maldição. A presença era constante, como uma sombra que se esconde nos cantos da sua percepção. Desde que se mudou para a fazenda, estranhas visões começaram a atormentar sua mente. "Eu não sou louca. Eu não sou", repetia como um mantra, tentando se convencer de que tudo não passava de sua esquizofrenia. Mas cada dia que passava, o que antes parecia uma alucinação começou a se tornar mais real. O vento não era apenas o vento. As sombras não eram apenas sombras. Algo mais estava ali, observando, esperando, e Clara estava cada vez mais perto de descobrir o que. Naquela noite, ela sentiu novamente um toque frio nas costas, como se uma mão invisível estivesse a tocando. O arrepio a percorreu por inteiro. Ela se virou rapidamente, mas nada estava lá. Só o vazio, os móveis antigos e a luz fraca da lâmpada piscando. Clara tentou respirar fundo, lutando contra a onda de pânico que se aproximava. Mas o medo não era apenas o de ser assombrada. O medo real era saber que talvez nada fosse real. Ou pior ainda, que ela estava realmente perdendo a sanidade. A cada noite, as coisas ficavam mais intensas. O barulho de passos que ela ouvia às vezes no andar de cima, mas quando subia, a casa estava vazia. O som de algo arranhando as paredes, mas ao verificar, não havia marcas. E sempre havia aquela sensação, aquela presença, como se estivesse sendo observada. Observada por algo que não tinha rosto. Algo que não tinha explicação. Em uma dessas noites, Clara ouviu algo mais. Um suspiro. Fraco e distante, mas real o suficiente para fazer seu coração bater acelerado. Ela ficou paralisada. Seus olhos fixos na porta do quarto, esperando que algo aparecesse. Mas o silêncio tomou conta da casa novamente. Ela fechou os olhos, tentando afastar a sensação de que algo estava ali, esperando por ela. Mas ao abrir os olhos, a figura estava lá. Uma mulher, de pele pálida, cabelos desgrenhados e olhos tão escuros quanto a própria noite. Ela estava parada no canto do quarto, imóvel, como se fosse uma estátua, mas Clara podia sentir que estava ali, tão real quanto ela mesma. Seu corpo tremia, mas não conseguia se mover. A mulher não falava, mas os olhos estavam fixos em Clara, como se estivessem lendo sua alma. Clara tentou gritar, mas sua voz falhou. A figura começou a se mover lentamente, sem pressa, e a pressão no peito de Clara aumentava a cada passo que ela dava. Era uma sensação de estar sendo puxada para o abismo, como se ela própria estivesse sendo levada para aquele espaço de escuridão sem fim. "Eu não posso ser louca", Clara sussurrou, suas mãos tremendo enquanto tentava afastar a figura. Mas a mulher não desaparecia. Ela estava ali, mais próxima agora. Clara podia sentir o frio emanando dela, uma sensação
tão palpável que a fazia sentir como se estivesse congelando por dentro. Quem é você? Clara finalmente conseguiu perguntar, sua voz quebrada, entrecortada pelo medo. A mulher não respondeu. Ela apenas se aproximou mais, até que Clara sentiu a presença dela sobre sua pele. Seus olhos, vazios e sem vida, pareciam perfurar sua mente. Clara queria correr, queria fugir, mas suas pernas não respondiam. Era como se o terror tivesse paralisado seu corpo. O que era real? O que estava acontecendo? Ela queria acreditar que era apenas sua mente, que estava tudo em sua cabeça, mas a sensação de ser tocada, de ser observada, de ser cercada, tudo isso parecia impossível de ignorar. Em um ato desesperado, Clara fechou os olhos e se encolheu na cama, tentando afastar o que estava acontecendo. Mas o silêncio na casa se tornava ensurdecedor, e a presença da figura não sumia. Ela estava lá, agora ao seu lado, quase ao ponto de tocá-la. "Você está me vendo?" Clara perguntou, sem acreditar no que estava dizendo. A mulher não respondeu. Ela apenas estendeu a mão, lenta, quase como se estivesse esperando que Clara aceitasse o toque, como se ela fosse parte de algo maior, algo que Clara não podia compreender. Clara se afastou rapidamente, escorregando para o canto do quarto, sua respiração acelerada. Ela fechou os olhos novamente, se recusando a olhar para aquela figura. "Isso não é real", ela repetia, até que suas palavras se tornaram um grito silencioso, uma tentativa desesperada de afastar a verdade que ela sabia, no fundo, que estava ali. Algo estava acontecendo na fazenda. Algo que ela não conseguia controlar, algo que ela não poderia mais ignorar. E se tudo fosse real? E se ela estivesse presa não apenas na fazenda, mas em sua própria mente sem saída? O terror começou a tomar conta de Clara de uma forma que ela nunca imaginara possível. Ela estava sozinha, ou pelo menos achava que estava.